Vamos ler então o nosso texto de hoje, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Eu estou lendo na versão Ara. Leiamos então a palavra do Senhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, meus irmãos, essa é a leitura do texto de hoje, e aqui o autor de Hebreus, da sequência no capítulo 7, há algo que ele já havia mencionado nos capítulos anteriores. Ele vem falando, como em todo o seu livro, a respeito da superioridade do sacerdócio de Cristo. E aqui ele quer, mais uma vez, argumentar a respeito da superioridade desse sacerdócio a partir de comparações. E aqui é interessante que, se nós prestarmos atenção, neste trecho que nós lemos, em momento algum o sacerdócio de Cristo é mencionado. A comparação não é feita diretamente entre Cristo como sacerdote e Arão como sacerdote. Nem Cristo com relação ao seu sacerdócio e o sacerdócio dos filhos de Levi. Mas o que é comparado aqui é o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio dos filhos de Levi. E então, depois, como vai ficar claro a partir do momento em que nós fomos expondo o texto, o sacerdócio de Melquisedeque, após ser revelado a sua superioridade, o autor de Hebreus, então, diz assim para os seus autores. Vocês percebem, para os seus leitores, vocês percebem que o sacerdócio de Melquisedeque é superior? E depois de toda a argumentação, eles iam dizer, sim, pois é, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu lhes falei, havia muitas dúvidas com os hebreus acerca de algumas coisas trazidas pela aliança, pela nova aliança, algumas dessas realidades que foram trazidas por Cristo. E uma delas era a questão do sumo sacerdote. Quando os apóstolos chegaram para os hebreus, os judeus, e disseram, Cristo é um sumo sacerdote, eles então eram tentados a perguntar, mas de que tribo ele é? De Judá. Mas como ele pode ser sacerdote? Se os sacerdotes são da tribo de Levi, e se o sumo sacerdote vem da linhagem de Abraão? Então poderia se perguntar o seguinte, sim, você está dizendo que o sacerdote é levítico, mas todo sacerdote de Deus, ele veio da tribo de Levi? E eles eram tentados a dizer, sim, os sacerdotes que não vêm da tribo de Levi são sacerdotes ilegítimos. Ele fala, não, mas se você olhar lá em Gênesis 14, houve um outro sacerdote. Um sacerdote que
ele abençoou Abraão. E um sacerdote para quem Abraão deu dízimos. Ou seja, o próprio Levi, estando ainda, como diz outras versões bíblicas, nos lombos de Abraão, seminalmente em Abraão, deu dízimos a Melquisedeque. Então, o sacerdócio levítico em Abraão se sujeitou a esse sacerdócio de Melquisedeque. E aí ele vai discorrer mais um pouco aqui a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Ele menciona aqui no capítulo 7, mas ele já havia falado isso também lá no versículo 5, no capítulo 5, nos versículos 6 e 10. Abram as suas Bíblias comigo, meus irmãos. Lá nós vamos ler hoje algumas porções da Bíblia para que nós tenhamos um retrato geral e mais fidedigno a respeito de quem é esse personagem misterioso chamado Melquisedeque e por que ele é comparado a Cristo. Então, no capítulo 5, no versículo 6, o autor já havia dito, citando o Salmo 110, 4, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tendo sido nomeado por Deus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso também havia sido dito no capítulo anterior, o capítulo 6, nos versículos 19 e 20, que dizem assim, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Aqui veja da ideia do sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, além do véu, e oferecia sacrifícios pelo povo. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor, então, aqui no capítulo 7, ele vai desenvolver com mais detalhes isso que ele já havia mencionado no capítulo 5, já havia mencionado no capítulo 6, a respeito de Jesus ser um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porém, meus irmãos, para que nós possamos entender melhor essas comparações e o que elas revelam a respeito de Cristo, é necessário que nós entendamos melhor quem é esse Melquisedeque, o que nós faremos um pouco mais à frente, com quem Cristo é comparado. Porque é interessante que aqui para os nossos leitores, ele não tem o cuidado de explicar com mais detalhes quem é Melquisedeque, mas ele apenas cita esse nome e menciona coisas a respeito deles que ele assume que os seus leitores já sabiam. Antes de nós entrarmos propriamente naquilo que a palavra de Deus vai falar sobre Melquisedeque e o que é aludido aqui, prestemos atenção, meus irmãos, em algo que, se não tivermos atentos, passa despercebido por nós. O autor aqui está querendo provar verdades para os seus leitores. E o que é interessante é que ele, para estabelecer o fundamento e a autoridade daquilo que ele está querendo provar, ele não apela para tradições, ele não apela para autoridades humanas, e ele também não apela para a sua própria autoridade, mas quando ele quer provar algo para aqueles irmãos, ele apela para a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. Assim, meus irmãos, tem que ser tudo o que nós fazemos na igreja e em nossas vidas. Tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. Quando nós vamos argumentar com uma pessoa, nós não argumentamos com ela meramente de uma maneira natural, querendo tentar mostrar ali que há benefícios para ela em obedecer a palavra de Deus, que há castigos por não obedecer, querendo mostrar que há vantagens e prejuízos. Não, nós argumentamos com base na palavra de Deus. Nós dizemos assim, assim diz o Senhor. Esse é um motivo suficiente para isso. Não precisamos de outro motivo. É isso que o autor está querendo mostrar para os hebreus. Quando ele vai argumentar com eles, ele fala, olha, isso que eu estou falando para vocês não provém de mim. Não são coisas que eu inventei. E nem são coisas que eu quero que vocês aceitem baseado em minha própria autoridade. O que eu estou fazendo para vocês, o que eu estou falando para vocês, são coisas que são retiradas da palavra de Deus. Eu estou expondo verdades que já haviam sido registradas na palavra de Deus. Mas onde, meus irmãos, especificamente a palavra de Deus fala sobre Melquisedeque?
onde nós podemos encontrar essas características que são descritas aqui. Meus irmãos, nós temos a história de Melquisedeque registrada em Gênesis capítulo 14. Eu peço que os irmãos abram lá comigo. Gênesis capítulo 14. Porém, amados, vocês abriram em Gênesis 14, eu peço que vocês voltem um capítulo para que nós tenhamos o contexto e abram lá em Gênesis 13, 7. Gênesis 13, 7 fornece o contexto para aquilo que nós leremos lá em Gênesis 3, 14. Façamos a leitura da palavra de Deus para que entendamos o contexto. Versículo 7 do capítulo 13. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Ló a Abraão: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Eu sou seu tio, você é meu sobrinho. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor. Veja o que o pecado causa às nações, causa aos povos. Antes de ser destruída, a Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra era semelhante ao jardim do Éden. Mas o pecado transformou em um lugar de ruínas. Era como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Versículo 11. Então Ló olhou para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e separou-se do seu pai. Por que Ló vai habitar futuramente em Sodoma, como nós vamos ver no capítulo 14? Porque Abraão diz a ele: olha, tem muito gado, nós temos muitos animais, essas pastagens não dá para suportar todos esses animais, vamos ter que nos separar. Vamos fazer o seguinte, você pode escolher o lugar para onde você vai. Se você for para um lado, eu vou para o outro lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abraão dá esse direito de escolha ao seu sobrinho Ló. Ló, então, começa a olhar e ele fala: aquela terra ali é boa, aquela terra ali também eu acho que seria um bom lugar. E aí, quando ele olha para as campinas do Jordão, para o lado de Sodoma e Gomorra, ele fala assim: mas não há nenhum lugar como aquele. Aquele lugar é o melhor. E ele sabia que aquela cidade era habitada pelos moradores de Sodoma e Gomorra, que eram homens maus, mas ainda assim ele preferiu os benefícios carnais do que os benefícios espirituais. Veja o que nós lemos no versículo 11. O versículo 12 de Gênesis 13. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Provavelmente, depois que Ló se desvencilhou do seu tio Abraão, ele foi andando, ele falou: nossa, aquela cidade ali é a cidade de Sodoma. Aquela cidade é uma cidade de pecadores terríveis, eu vou ficar distante dela. Eu não vou me aproximar muito não, porque aqueles homens são muito pecadores diante do Senhor. Mas aos poucos, ele foi armando as suas tendas cada vez mais próximo de Sodoma, e quando nós chegamos no capítulo 14, ele já está morando dentro de Sodoma. Ele já está completamente seduzido por aquela cidade e vivendo como um deles. Apesar do que, quando nós chegamos na epístola de Pedro, ele vai dizer que, embora Ló tenha tido essas atitudes, ele permaneceu um homem justo. E ele afligia a sua alma pelo proceder ímpio daqueles homens. Mas o que é interessante para nós aqui é que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, e em um dado momento eles se apartaram e Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. Vamos agora para o capítulo 14. O capítulo 14, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, onde estava Ló, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimar, contra Semeber,
rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Que nomes bons de pronunciar, né? Agradáveis, bem estranho da nossa língua. Pula do versículo 3 até o versículo 7, vamos para o versículo 8, que diz assim: Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar e de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedor-Laomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Então alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escaparam e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ló estava morando em Sodoma, o rei de Sodoma se aliou com outros reis e saiu em guerra contra outros reis. 5 reis na confederação de Sodoma e 4 reis na confederação de Quedor-Laomer. Os reis que seguiam Quedor-Laomer venceram, tomaram Ló e o levaram cativo juntamente com os despojos daquela cidade. Porém, uma das pessoas escapou e foi dizer a Abraão: Abraão, houve uma guerra entre o rei de Sodoma com outros reis, e aí o rei de Sodoma perdeu, levaram cativo Sodoma e todos os seus bens, e levaram também o seu sobrinho Ló. E Abraão, então, diante disso, no versículo 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, tinha sido levado como escravo, como cativo, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Quando fala nascido em sua casa aqui, é nascido em seu clã. Era assim que se organizavam as sociedades patriarcais aqui do tempo de Abraão. Você tinha no centro um homem, o patriarca, junto dele, ao redor dele, a sua família, e as tendas que ficavam em volta da tenda dele e da sua família era a tenda dos seus criados. Então, quando está falando aqui da sua casa, está falando do seu clã, da sua tribo. E é interessante, Abraão era um homem extremamente próspero. Só de homens capazes, poderosos para a guerra, guerreiros, havia 318 homens no seu clã entre os seus servos. Versículo 15. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguia até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, e os bens deles, e as mulheres, e o povo. Veja, esses homens que estavam com Abraão eram homens muito capazes. Perseguiram reis, 4 reis, lutaram contra eles, venceram a guerra. Nós também imaginamos aqui que esses reis não tinham exércitos também muito grandiosos, embora provavelmente fossem exércitos muito fortes, porque venceram outros 4 reis. Mas aqueles que estavam com Abraão eram ainda mais poderosos, prevaleceram contra eles e trouxeram de volta, como despojos de guerra, Ló e todos os bens que haviam sido roubados por esses outros reis. Haviam sido levados como despojos de guerra. E é aqui, a partir do versículo 17, que entra em cena essa figura misteriosa que é citada aqui em nosso texto. Abramos lá no versículo 17, que diz assim: Após voltar Abrão de ferir a Quedor-Laomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. É interessante que esse homem ele é retratado como um sacerdote e como um rei, como nós vamos ver mais aqui à frente. E ele vem ao encontro do Deus Altíssimo. É interessante, o versículo 17 fala do rei de Sodoma, o versículo 18 fala deste homem que é Melquisedeque, rei de Salém. Nós temos aqui um contraste muito grande. Esse Melquisedeque é chamado de um rei de justiça.
Nós poderíamos dizer, embora o próprio texto não diga, que o rei de Sodoma era um rei de injustiça. Tanto que a sua cidade foi destruída por causa dos atos injustos que eram cometidos ali. Então, comentando esse texto, João Calvino diz o seguinte: é já uma maravilha de Deus ver que Deus, em meio a essa podridão moral que havia naquele tempo, Deus, pela sua graça, preserva um homem, e não apenas um homem, mas um reino, porque este homem é rei, como um povo em que, quando nós olhávamos para ele, nós dizíamos: esse rei é justo. O povo que ele comanda é um povo justo. E não apenas ele é um rei de justiça, um rei de uma cidade chamada Salém, que significa paz, mas ele também era um sacerdote do Deus Altíssimo. Veja que isso é misterioso. Ele concentra em si as figuras de rei e de sacerdote. Mas quem o fez sacerdote? Em que momento da Bíblia ele é declarado sacerdote? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Essas são coisas que nós não sabemos, que o texto não diz, mas que será usado como argumento pelo autor de Hebreus mais à frente. O versículo 19, depois de ele ter sido apresentado no versículo 18, o versículo 19 mostra as atitudes dele para com Abrão. A essa altura ainda não se chamava Abraão. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Quando nós passamos por essa narrativa de uma maneira apressada, nós pensamos que é um mero fato. Ele abençoou. Os sacerdotes fazem isso, abençoam o mesmo povo. Não. Nós vamos ver lá na narrativa de Hebreus 7 que esse ato de abençoar mostra a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. Pois, sem contradição alguma, o maior abençoa o menor. Portanto, é isso que a Bíblia diz aqui sobre Melquisedeque, que é comparado em nosso texto, que é comparado aqui em nosso texto de hoje. Abramos novamente o nosso texto lá em Hebreus 7. Vamos ler o versículo 1, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e agora nós temos toda em mente, bem fresco, a referência que está sendo feita aqui, saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava da matança dos reis. Então, o primeiro ponto aqui que o autor quer lembrar a nós, citando o texto de Gênesis 14, é que Melquisedeque é um sacerdote e também um rei. Nisso, preste atenção, o tempo todo ele está preparando o caminho para estabelecer a comparação com Cristo. Assim também, o nosso Senhor Jesus Cristo é um rei de justiça e é também um sacerdote. Vamos para o versículo 2. Vamos para o finalzinho do versículo 1, que diz assim, nós vamos ver a segunda característica aqui de Melquisedeque. Nós vamos ver que ele resume o versículo 17 e o versículo 18 e o versículo 19 de Gênesis 14 apenas em um versículo. Depois de apresentar Melquisedeque como sacerdote, ele vai apresentar agora a ação de Melquisedeque. Ele saiu ao encontro de Abraão e o abençoou. Agora eu pergunto para os irmãos, o que é abençoar? O que vocês me falariam? Como vocês responderiam? Abençoar, meus irmãos, segundo Calvino, é o seguinte: abençoar é um ato solene, não é um ato qualquer, é um ato solene, uma coisa séria, mediante o qual aquele que se acha investido de alguma honra eminente e pública apresenta a Deus indivíduos específicos que se encontram sob os seus cuidados. Abençoar é isso. Não é um ato qualquer, mas é um ato solene diante de Deus. E nós lemos na Bíblia 3 tipos de bênçãos. Primeiramente, nós temos a oração por uma bênção, que é quando, por exemplo, em Mateus 5,44, Jesus Cristo nos conclama a orar até mesmo pelos nossos inimigos. Não para que eles sejam amaldiçoados, mas para que eles sejam abençoados. Então, dos tipos de bênçãos que existe na Bíblia é a bênção que vem através da oração. Em segundo lugar,
nós temos uma bênção profética. E é isso que nós lemos aqui em Hebreus 11, do 20 ao 21. Era uma bênção profética, que nós vemos isso nos patriarcas. Leiamos Hebreus 11, do 20 ao 21. Diz assim: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Esse tipo de bênção aqui não é uma oração somente. É uma bênção profética. Como nós vamos ver, por exemplo, Isaque dando uma bênção profética a Jacó, ao invés de Esaú. Aquilo não era uma bênção qualquer. Não era simplesmente Isaque dizendo para Jacó assim: olha, meu filho, eu quero que você seja abençoado por Deus. Não, aquilo era algo especial e solene, porque aquele que o abençoou, ele estava investido de uma autoridade divina para abençoar aquele que ele deveria abençoar segundo o mandamento de Deus. Ele tinha um mandamento divino, e essa bênção era uma bênção que nós podemos chamar aqui de uma bênção profética. Nós temos a terceira bênção, que é descrita aqui na Bíblia, o terceiro tipo de bênçãos, que é a bênção sacerdotal, que é a bênção que os sacerdotes costumavam impor sobre o povo, como nós lemos lá em número 6, que os sacerdotes deveriam abençoar o povo, dizendo: o Senhor levante a sua face sobre ti, resplandeça sobre ti, te dê a paz. E nós vemos que essa bênção sacerdotal é exatamente a bênção que aqui Melquisedeque dá a Abraão, com a qual ele abençoa Abraão. Ou seja, uma bênção anunciada no nome do Senhor e uma oração oferecida no nome de Deus e pela autoridade de Deus. Então é desse modo que Melquisedeque abençoa a Abraão. É mais ou menos por isso, meu irmão, nessa ideia de abençoar o outro e de que o maior abençoa o menor, que criou-se o costume dos filhos pedirem bênçãos aos seus pais. Não é? Algumas famílias têm esse costume, especialmente no catolicismo, isso é uma coisa sagrada que não pode faltar. Você, quando acorda, o filho tem que olhar para a mãe e dizer: benção, mãe, benção, pai, ou seja, me dê a sua bênção. E o pai e a mãe diz: meu filho, Deus te abençoe. E aí, quando eu me converti, eu tive um problema na minha família. Porque eu já não era mais católico, eu já não queria mais pedir bênção aos meus tios. E isso é uma questão, assim, de vida ou morte. Você não peça a sua bênção ao seu tio, até que talvez seja tão caso para a morte assim. Mas deixar de pedir bênção à sua madrinha, aí é uma coisa séria. E eu deixei de pedir bênção à minha madrinha uma vez e acabei criando um problema entre nós, muito sério, mas depois se resolveu. Mas de onde vem essa ideia? Vem daqui, dessa ideia que o maior abençoa o menor. Agora preste atenção, meus irmãos, nem sempre isso tem a ver com a situação de vocês, esse maior ser superior no sentido de ser melhor. Como nós vamos ver mais aqui à frente, algumas pessoas entendem que essa superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão significava que Melquisedeque era mais do que um homem. Ele era divino, ou talvez ele era angélico, algo nesse tipo, que não encontra suporte no texto. Mas continuemos, vamos para o versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E aí continua: primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Mas fiquemos com essa primeira parte do texto. Esse é o segundo lugar no Novo Testamento onde aparece a palavra dízimo. O dízimo só aparece aqui e em Mateus 23, onde Jesus está repreendendo os fariseus porque eles dão o dízimo de tudo, até mesmo do endro e do cominho, e esquecem o principal da lei, que é o juízo, a justiça e a misericórdia. Então nós não podemos usar uma passagem como essa, ou aquela de Mateus 23, para embasar o dízimo. Para trazer para a igreja uma prática que está relacionada à lei e à igreja do Antigo Testamento, ao povo de Deus no Antigo Testamento. Quando o texto aqui menciona dízimo, não é para aprovar o dízimo ou para validar o dízimo para a igreja do Novo Testamento.
Ele apenas menciona o dízimo, não para falar do dízimo, mas para falar que Abraão, ele reconheceu que o sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio legítimo, e aí ele está preparando o caminho, lembre-se, para dizer para os hebreus, se Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque como sacerdócio legítimo, por que vocês não vão reconhecer também? Mas a ideia aqui, ele está argumentando de um ponto de vista sacerdotal, a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, a pessoa de Melquisedeque, e não a respeito do dízimo. Portanto, é ilegítimo que nós peguemos passagens como essa e queiramos, de alguma maneira, a partir de passagens como essa, trazer o dízimo para o Novo Testamento, o dízimo para a igreja. Como a igreja da Nova Aliança se sustenta? Não através de dízimos, que eram característicos dos sacerdotes da Antiga Aliança. O dízimo era entregue no templo para os levitas, para que eles cuidassem do serviço do templo, para que realizassem os sacrifícios e etc. Coisas que não encontram realidade na Nova Aliança, e inclusive o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio dos filhos de Levi nisso. Vamos para o versículo 3. Vai falar um pouco mais a respeito de Abraão, e aqui eu quero que os irmãos prestem atenção, porque nós temos a parte mais difícil do nosso texto. O versículo 2 diz que Melquisedeque, ele era rei de justiça. Tudo bem. Ele era rei de Salém, que significa paz. Tudo bem. Mas olha o que é dito aqui no versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Essa é a parte mais difícil do nosso texto. Quando nós lemos isso aqui, nós perguntamos assim, o quê? Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, ninguém encontra um parente dele? Sim, é isso que o texto está dizendo. Depois ele segue dizendo assim, ó, não teve princípio de dias. O que isso significa? Que não houve um tempo atrás, se nós tivéssemos um telescópio mágico para olhar para toda a eternidade passada, nunca houve um tempo em que Melquisedeque veio a existir. Quando nós olhamos para a eternidade passada, parece que o texto está nos dizendo que Melquisedeque é autoexistente. Ele veio a existir por conta própria. Não houve um dia em que ele existiu por toda a eternidade passada. E olha o que diz mais, permanece sacerdote para sempre, perpetuamente, ou seja, não é somente que ele não tem um princípio de dias lá atrás, eu não posso olhar para trás e encontrar um dia e dizer assim, olha, esse dia aqui é o dia que Melquisedeque nasceu. Assim também, quando eu não posso olhar para frente, para toda a eternidade por vir, e dizer assim, ó, nesse dia aqui Melquisedeque vai morrer. Nesse dia aqui o sacerdócio dele vai acabar. Não, porque o sacerdócio dele permanece para sempre. E agora, meus irmãos? Quem é Melquisedeque, segundo essas descrições aqui? O Maurício falou, Jesus. Será que é isso mesmo? Será que o texto nos permite concluir isso? Não. Por quê? Agora vamos tentar explicar isso aqui, hein? Pedir a graça de Deus agora e vamos lá. Melquisedeque é apresentado aqui como um tipo de Cristo, como alguém que prefigurava aquele que havia de vir. Cristo seria um sacerdote semelhante, um sacerdote chamado Melquisedeque. Ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma das regras de interpretação dos tipos e dos antitipos na Bíblia é que eles não podem ser o mesmo, senão nós quebramos a relação de tipo e antitipo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Adão era um tipo de Cristo. Por isso que a Bíblia vai chamar, em 1 Coríntios 15, por exemplo, Cristo de um segundo Adão. Se Adão é um tipo de Cristo, Adão não pode ser Cristo. Senão, o tipo e o antitipo, a relação que há entre eles seria destruído. Nós vemos que na Páscoa era sacrificado um cordeiro. E aquele cordeiro, ele era um tipo de Cristo. Cristo é o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo e o cordeiro são coisas diferentes. Mesmo que a Bíblia diz que Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é diferente daquele cordeiro, aquele quadrúpede que era sacrificado na Páscoa.
Portanto, para que a relação entre tipo e antitipo seja mantida, não pode ser que Melquisedeque seja a mesma pessoa que Cristo. Melquisedeque também não pode ser um anjo, porque um anjo tem um princípio de dias. Há um dia em que o anjo foi criado. Quando os anjos foram criados, meus irmãos? Todos os anjos. Quando Satanás foi criado? Em Gênesis 1, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando diz que Deus criou os céus, Ele criou tudo o que há nos céus. Anjos e todas as outras coisas celestes foram criadas no primeiro dia. E a terra também foi criada no primeiro dia. E os versículos seguintes de Gênesis vão mostrar o que mais Deus criou na terra. Não vamos pensar que Satanás existiu em algum tempo antes de Gênesis 1. Tudo que existe só existe porque foi criado. E tudo que foi criado em Cristo Jesus, em Gênesis 1, 1. Tudo que é celeste foi criado ali. Então, esse personagem, Melquisedeque, também não pode ser um anjo, porque um anjo tem princípio de dias. Então, como nós podemos entender o que é dito aqui a respeito dele, dizendo que ele não tem pai, nem mãe e nem genealogia? Como pode ser? Como ele nasceu, então? Meus irmãos, nós precisamos entender aqui que a comparação que o autor está fazendo no seu contexto não é a respeito da pessoa de Melquisedeque, e nem da pessoa de Arão ou da pessoa de Levi, mas ele está falando do sacerdócio de Melquisedeque, porque é segundo esse sacerdócio que Cristo é sacerdote. Então, quando ele fala aqui a respeito de que ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, ele não está falando da sua própria pessoa, porque Melquisedeque era um rei, ele era um homem. Segundo a sua pessoa, ele tinha sim pai e mãe e uma genealogia, um vô, um bisavô. Mas como sacerdote, ele não possuía nada disso. Ele não possuía um pai que estava ligado à linhagem sacerdotal. Ele não possuía uma mãe que estava ligada à linhagem sacerdotal. E nele possuía ninguém na sua genealogia, por mais distante que fosse, que tivesse qualquer relação com o sacerdócio. É nesse sentido, é o sacerdócio dele, que não está baseado no pai dele, na mãe dele, ou de nada da genealogia dele. É esse o argumento que o autor faz aqui. Ele não tinha nenhum pai, nenhuma mãe, ou qualquer pessoa na sua genealogia que pudesse, de alguma maneira, estar ligado ao sacerdócio dele. O sacerdócio dele não começou com o pai dele. O sacerdócio dele não começou com a mãe dele. Não começou com ninguém que veio antes dele. Mas é um sacerdócio que começa imediatamente por designação divina. Assim como acontece também com Levi. Porém, de uma maneira superior, como nós vamos ver aqui. Porém, o autor, ele segue dizendo o seguinte, que ele permanece sacerdote eternamente. O que significa isso? Significa que nós, se procurarmos em algum lugar do mundo, vamos ver Melquisedeque escondido aí em alguma caverna, porque ele vive para sempre. Significa que talvez Melquisedeque tenha sido arrebatado ao céu, como Enoque, Elias, e em algum lugar do mundo ele permanece vivo até hoje. Não. O que é dito aqui, lembrem-se, não faz referência à própria pessoa de Melquisedeque, mas ao sacerdócio dele. O sacerdócio dele permanece eternamente em seu antitipo. O sacerdócio de Melquisedeque tem continuidade em Cristo, porque Cristo é aquele que leva adiante perpetuamente o sacerdócio de Melquisedeque. Comentando essa passagem, um teólogo inglês chamado John Gill fala o seguinte, comentando essa passagem, dizendo que o sacerdócio de Melquisedeque permanece perpetuamente. Não em sua pessoa, ele diz, mas em seu antitipo, que é Cristo Jesus. Pois nunca haverá mudança no sacerdócio de Cristo. Nem o sacerdócio de Cristo será transferido para outro, mas a virtude e a eficácia do sacerdote de Cristo continuarão para sempre. E ele sempre viverá para fazer intercessão e sempre ostentará a glória de ser sacerdote e rei em seu trono para sempre. Então é dessa maneira que o sacerdócio de Melquisedeque permanece, na pessoa de Cristo, na pessoa do seu Filho,
Cristo é um rei para sempre e um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É essa a explicação dessa difícil passagem que nós temos aqui diante de nós. Mas o autor segue nos versículos 4 a 10, mostrando ainda a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Vejam no versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo de todos os seus melhores despojos. E aí vai haver agora uma comparação entre o sacerdócio dos filhos de Levi e o sacerdócio de Melquisedeque nos versículos 5 e 6. Diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei da antiga aliança, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, agora está dizendo aqui que tem uma genealogia. Tinha dito que não tinha, agora está dizendo que tinha? Ele não tinha uma genealogia sacerdotal. Aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Este sacerdócio levítico, ele é muito honrado, porque foi Deus que estabeleceu. Mas este outro sacerdócio, ele é ainda mais honrado, porque o próprio Abraão deu dízimos a ele, e Levi deu o dízimo juntamente com Abraão, e ele abençoou aquele que tinha as promessas. Abraão é quem tinha as promessas de Deus. Abraão era alguém muito grande, mas considerem quão grande era este, que até o próprio Abraão se sujeitou ao sacerdócio dele ao dar os dízimos. Versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque vive na pessoa de Abraão, não na pessoa de Cristo, não a própria pessoa dele, mas o sacerdócio dele é perpetuado em Cristo. Como se algumas pessoas podem pensar de uma maneira completamente antibíblica, como se Cristo fosse uma reencarnação de Melquisedeque, ou algo desse tipo, que a Bíblia não dá nenhuma base. 9. E por assim dizer, não é exatamente isso que aconteceu, mas por assim dizer, essa palavra no Novo Testamento acontece somente aqui, no grego, também Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos a Abraão. Então, o argumento aqui não é somente assim, o próprio Abraão se sujeitou ao sacerdócio de Melquisedeque oferecendo dízimos a ele. Mas o próprio Levi se sujeitou também ao sacerdócio de Melquisedeque quando ele, em Abraão, por assim dizer, pagou dízimos na pessoa de Abraão a Melquisedeque. Versículo 10. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, Levi, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Essas, meus irmãos, são a exposição geral dessas palavras. Agora vamos encerrar com duas conclusões a respeito deste sacerdócio de Cristo. Primeiramente, o que o texto vai dizer é que Melquisedeque é rei. Perceba que, em tempo algum, ele está falando de Cristo. Ele vai aplicar essas coisas a Cristo. Assim também, meus irmãos, Cristo é rei, bem como um sacerdote superior ao sacerdócio levítico. Meus irmãos, para que Cristo nos salvasse, era necessário que ele não fosse apenas um rei. Os judeus tropeçaram em Cristo porque eles queriam ser salvos por um rei, porque eles queriam ser salvos do poder político, da tirania política que o Império Romano trazia sobre eles. Mas quando Cristo morreu na cruz como sacrifício, aquilo não fez sentido para eles. Mas segundo o plano de Deus, não bastava que o nosso Salvador fosse um rei e nos libertasse do poder político, da tirania política. O nosso Salvador precisaria também ser um sacerdote e oferecesse um sacrifício que trouxesse a expiação pelos nossos pecados. É o que foi dito anteriormente, em Hebreus 2,17. Veja o que diz. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Só existe uma maneira
do pecado ser expiado, que uma oferta fosse oferecida por ele. Alguém teria que morrer por causa do pecado cometido. E na antiga aliança nós vemos que os animais morriam no lugar dos homens. E assim era ensinado àqueles homens que o salário do pecado é a morte. Que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Os sacerdotes levíticos ofereciam sacrifícios de animais e assim exerciam o seu sacerdócio. Mas Cristo, ele é superior ao sacerdócio levítico em que ele não oferece animais. Mas como sacerdote, o sacrifício que ele oferece é a si mesmo. Veja o que está lá em Hebreus 9, 26. Lá diz que Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E ele aniquila o pecado de uma vez por todas. Se nós estamos aqui e somos salvos, só podemos ser salvos não porque nós aprendemos de Cristo como mestre, não porque nós nos sujeitamos a Ele como um rei. Não, se nós somos salvos, nós só somos salvos porque Cristo derramou o seu sangue por nós. Essa é a única maneira de tirar o pecado. Ele não ofereceu o sangue de touros e bodes, mas o seu próprio sangue. Para que você estivesse aqui, meu irmão, hoje, com esperança de salvação, foi necessário que Cristo derramasse o seu próprio sangue para que nos trouxesse a remissão dos pecados e a vida eterna. Comentando a respeito da necessidade do sacerdócio de Cristo, Samuel Aldron diz o seguinte: um anjo poderia ter sido um profeta, e Deus é o nosso rei, mas Jesus teve que ser um sacerdote para a raça humana, pois somente um homem poderia oferecer o sacrifício necessário em nome dos seus semelhantes. É por isso que Cristo encarna. Por que Cristo nasceu? Para morrer. Por que Ele viveu? Para morrer. Por que Ele obedeceu? Para morrer. Por que Ele veio ao mundo? Para morrer. Para morrer por quem? Por você. Para dar a sua vida em resgate dos pecadores, coisa que nem Melquisedeque, nem Levi, nem Arão, nem ninguém poderia fazer, mas somente Cristo. Por isso que Ele é superior, por isso que Ele é sem igual, por isso que Ele está exaltado sobre todos. É isso que o autor quer provar para aquelas pessoas. Vocês estão ainda olhando para Levi como se ele, de alguma maneira, fosse o máximo que nós tivemos. Vocês ainda estão olhando para Moisés, vocês estão olhando para Davi como se ele fosse o maior rei. Não, existe um rei que é superior a todos eles. Existe um sacerdote que é superior a todos eles, porque ele não oferece apenas sacrifícios como os sacerdotes da antiga aliança, mas ele oferece de uma vez por todas um sacrifício pelos seus pecados. Um sacrifício definitivo, que verdadeiramente tira o pecado. Já passou pela mente dos irmãos que vocês, quando conheceram o Evangelho, vocês cometeram certos pecados e perceberam que precisavam do perdão dos pecados para serem salvos, e vocês pensaram assim: olha, esse pecado aqui certamente Deus perdoou. Esse daqui também Deus perdoou. Mas esse pecado que eu cometi, será que Deus perdoou? Será que Deus perdoou um pecado tão grande como esse? Será que não é esse pecado que, no final das contas, vai contar para a minha condenação? Ou talvez, quando você creu e você se batizou, você fala: não, verdadeiramente agora eu sou uma nova criatura, todos os pecados foram apagados. Mas aí, depois de crente, depois de crer, depois de batizado, depois de se professar cristão, você cometeu certos pecados que você fala: não é possível um crente cometer uns pecados deles. Aí você pensou talvez que você se enquadrou até naquilo que o Maurício leu na pregação passada. Não, se depois de você receber um esclarecimento espiritual, ter o conhecimento da verdade, você volta a cometer esses pecados aí, já não há mais sacrifício que possa ser oferecido. Já não há mais esperança para você. Já houve momentos assim em nossas vidas em que nós achamos: esse pecado aqui foi mais do que Deus pode ser perdoado. Meu irmão, embora não haja um pecado tão pequeno que não mereça condenação, também não há pecado tão grande que possa condenar aqueles que verdadeiramente creram em Cristo Jesus.
Não porque Deus simplesmente ignora os seus pecados, mas porque foi oferecido um sacrifício suficiente para perdoar os seus pecados. Assim como o dilúvio de Noé cobriu até as maiores montanhas, o dilúvio do sacrifício de Cristo cobre as maiores montanhas de pecado, de tal maneira que não há pecado grande demais que Cristo não possa perdoar. E todos os pecados que você cometeu, se você crê em Cristo, você recebe em Cristo, pelo sacrifício dele, o perdão dos pecados. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Que conforto, meus irmãos. Que esperança. Uma hora ou outra nós vamos comparecer diante do trono de Deus. E só haverá uma esperança para nós, se o sacrifício de Cristo tiver verdadeiramente sido oferecido por nós. Se Ele de fato for o nosso sacerdote, se Ele de fato tem sido nosso representante, então nós estamos seguros, nós então estamos em paz, porque a vitória dele é a nossa vitória. Quando Davi guerreia contra Golias e eles travam um duelo, quando Davi vence, Israel vence junto com Davi. Assim, se o sacrifício de Cristo ele é eficaz, quando ele ofereceu o sacrifício dele, nós fomos perdoados pelo sacrifício de um só. Agora, meus irmãos, imagine que você é um israelita. E numa manhã como essa, você acorda com uma triste notícia vindo aos seus ouvidos. O sumo sacerdote morreu. Até ontem você estava seguro, pensando assim, não, Deus vai continuar abençoando Israel, a bênção de Deus vai continuar vinda sobre nós, as maldições não estarão vindo sobre nós, porque o sacerdote está oferecendo sacrifícios lá conforme a lei. O sacerdote está intercedendo pela nação. O sacerdote cuidará de tirar as impurezas da nação. O dia da expiação vai ser daqui a pouco. Não vai dar tempo de consagrar um novo sumo sacerdote. O que nós vamos fazer? Como nós vamos poder ser perdoados se o sacerdote está morto? Havia essas preocupações com os piedosos. Porém, meus irmãos, a superioridade do sacrifício de Cristo não consiste somente no fato em que ele ofereceu um sacrifício de uma vez e que esse sacrifício pode, de uma hora para outra, perder o seu poder. Não. O poder do sacrifício de Cristo é coextensivo à sua própria vida. E assim como ele vive eternamente, nós seremos salvos eternamente pela pessoa dele. Cristo ofereceu o seu sacrifício no Calvário há 2000 anos. O que ele tem feito desde 2000 anos até agora? O que ele tem feito? Ele está à destra do Pai, meus irmãos, intercedendo agora. Se pudessem os céus serem rasgados e descortinados e nós pudéssemos contemplar, nós veríamos o nosso sumo sacerdote intercedendo por nós. Entenda isso. Cristo morre na cruz. Ele morre não por quaisquer pessoas, assim como o sacerdote de Israel não oferecia sacrifício pelos egípcios, não oferecia sacrifício pelos babilônios, ele oferecia sacrifício por pessoas específicas. Ele oferecia sacrifício pelo povo de Israel. Ele sabia quem era aquele povo por quem ele estava oferecendo sacrifício. Não era um povo indefinido. Mas Jesus Cristo, ele vai além. Ele sabia o nome de cada pessoa por quem ele oferecia sacrifício. Então, quando ele estava na cruz, ele estava pensando assim, ó, eu estou morrendo agora, inclusive pelo Luciano, que vai nascer daqui a 2000 anos, que vai estar hoje ali na igreja. Eu estou morrendo por ele. Entenda, irmão. Jesus Cristo ele não conhece você como uma pessoa... eu já ouvi falar. Não, pela minha onisciência, eu sei que existe. Não, ele conhece com amor. Ele ama a cada um de nós como se não tivesse mais nenhuma pessoa no mundo para ele amar. Porque sendo o seu amor infinito, ele não ama ninguém pela metade. Ele ama completamente. Ele ama cada um de nós como se não houvesse outra pessoa, um amor completo. Na cruz, ele olhou para o túnel do tempo e viu, eu estou morrendo pelo Luciano. E Luciano, ele passou 2000 anos intercedendo por você. Por cada um do seu povo, por cada um de nós que temos crido nele. E nesse momento onde ele está, essa manhã você acordou assim, meio desanimado,
Cristo estava de pé, diante do trono do Pai, dizendo: eu intercedo pelo Edson, eu intercedo pela Desirê, eu intercedo pela Neuma, eu intercedo por cada um daqueles que o Pai me deu. E assim, por causa de que Cristo está intercedendo por nós, meu irmão, nós temos esperança, que nós jamais pereceremos, porque o nosso sumo sacerdote comparece continuamente diante de Deus por nós. Ele diz: está vendo, pai, Luciano, ele é um pecador ainda. Tenha misericórdia dele. Perdoe-o. Por que, meu filho, eu deveria perdoá-lo? Se ele já pecou tantas vezes. Porque eu morri por ele. É verdade, meu filho. Como eu poderia condenar alguém por quem você derramou o seu sangue? Eu não estou perdoando a contragosto. Foi eu que mandei você ir lá derramar o seu sangue por ele. Lá. O nosso Espírito está nele e nós habitamos nele por meio do Espírito. Ele é o nosso templo. Vamos purificar o nosso templo. Vamos fazer morada e vamos habitá-lo até o dia em que a gente traga para estar conosco aqui. Louvado seja Deus, meus irmãos, a intercessão de Cristo é eterna. Não vai haver um dia em que esse sacerdote falhará. Ele nunca vai morrer, ele nunca vai falhar, ele nunca vai orar e a oração dele não será atendida. É esse sumo sacerdote que você tem, Jesus. O fiel sumo sacerdote da nova aliança. Nele nós podemos descansar. Nele nós podemos depositar toda a nossa confiança. Lancem-se a Ele irrestritamente. Ele é poderoso para nos salvar completamente, como o versículo restante vai falar. Ele é um sacerdote perfeito, vivendo sempre para interceder por aqueles que por meio dele se achegam a Deus. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Nos acheguemos cada vez mais a Deus por meio de Cristo, o nosso Salvador, que é superior, o sacerdócio dele é superior aos sacerdócios levíticos, é um sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, meus queridos irmãos? Vamos orar?